Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Uma outra frase. Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. A frase está no feminino porque ambas são de autoria de Cecília Meirelles. São 23 horas pontualmente em São Paulo. Muito boa noite a você, ouvinte da Rádio Mundial. Obrigado por sua companhia. Seja muito bem-vindo. Agora à noite aqui na Avenida Paulista, esquina com a Rua Augusta, boca do metrô Consolação, como todos os sábados a esta hora, o mundo parece uma festa. Gente de todo tipo, cor, credo e, digamos, sexo, desfilam para cima e para baixo para ver as projeções de imagens nos prédios, enfeites de Natal por todos os cantos e calçadas repletas de músicos, poetas, desenhistas e até, como se desencavados dos anos 60, hippies com suas quinquilharias e bugigangas feitas de cordas e miçangas. Até Papai Noel eu encontrei hoje por aqui. O clima e a temperatura, ainda que com o céu encoberto, é agradável e amena. Além disso, é sábado, que faz desta esquina o cenário ideal para que paqueras e encontros de todos os tipos ocorram a toda hora e a todo momento. Com isso, o trânsito, como era de se esperar, totalmente travado. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Mundial o Dr. Naif Tadeu, que é médico, cirurgião plástico e nutrólogo, que irá falar sobre a importância do óleo de coco para a saúde, para o emagrecimento, sistema imunológico, enfim, o coco como um todo. Eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, pós-graduado em acupuntura e especialista em psicopatologia. Trabalho com a medicina ancestral, com técnicas de ponta da saúde, como medicamentos quânticos e agora também com biorressonância, que aliás aprendi com o Dr. Naif. Quem desejar falar comigo, marcar uma consulta, fazer uma avaliação ou passar por um atendimento, pegue um papel e uma caneta e anote o telefone da clínica, que é o 3263-1212. Pode enviar um WhatsApp para o 94806-3444. 94806-3444 ou um e-mail para jcbaldan.com.br. Para indicar nossa audiência para pessoas de cidades mais distantes, de outros estados, países, outros planetas ou galáxias. Indique a internet como canal www.radiomundial.com.br/ao vivo www.radiomundial.com.br ao vivo. O programa Salutes é um patrocínio da loja da Mimo e do Instituto Cognitus. A loja da Mimo, preocupada com a saúde e o bem-estar das pessoas, é a única loja no Brasil inteiro que trabalha com produtos naturais, livres de glúten, lactose e soja. O site www.lojadamimo.com.br é uma verdadeira loja virtual que atende o Brasil inteiro com produtos de qualidade e com preços imbatíveis. www.lojadamimo.com.br. O patrocínio também do Instituto Cognitus, que é um centro de estudo livre e de desenvolvimento da consciência na busca do desenvolvimento do ser humano integral, como polo de conhecimento aberto, inter e multidisciplinar entre ciências herméticas, metafísica e espiritualidade. O Instituto Cognitus fica na Avenida Ibijaú, 331, Conjunto 91, Moema. O telefone é 3578-5241. 3578-5241. Pegue seu papel, sua caneta e fique atenta e atento para fazer as perguntas para o nosso entrevistado de hoje, que abriremos o microfone para você também fazer a sua pergunta ao Dr. Naif Tadeu. Muito boa noite, Dr. Naif. É um prazer, como sempre, recebê-lo, já que é um amigo do programa aqui do Salutes. Muito boa noite e obrigado pela sua presença. Boa noite, Baldan. Boa noite, ouvintes. O prazer é meu. É uma satisfação e uma honra estar aqui. É de ambas as partes. É bionívoco.
Doutor Neff, o óleo de coco, como se sabe, se fala muito do óleo de coco, mas antes de a gente falar um pouco do óleo do coco, vamos falar do que se utiliza muito inadequadamente, que é o óleo de soja, o óleo de milho, de canola, né? O pessoal acha, tá tomando óleo, comendo óleo de canola, usando fritura com óleo de canola. Uma bela de uma porcaria, né, doutor Neff? Eu acho que nós devemos colocar o nosso ouvinte ao par, falando inicialmente de gordura em geral, né? Uma grande mentira foi contada para o mundo por volta dos anos 80, no final de 70 para 80, aonde contaram que gordura animal fazia mal. Inclusive a banha de porco. Que gordura saturada fazia mal, né? E isso fez com que houvesse um crescimento muito grande, todo mundo abraçou essa ideia, e houve um crescimento muito grande das indicações, até por parte de médicos, e eu imagino que isso possa continuar até hoje, desses óleos vegetais, milho, soja, girassol, né? E inclusive o óleo canola, né? Que não é óleo de canola, porque canola não existe, canola é uma sigla, e o óleo canola é feito de couza, que é uma planta canadense que tem uma concentração de ácido erústico que quando o gado come essa planta ele morre. Então se você... É quase gado, né? Como a gente é quase gado, né, doutor? E isso foi desacidificado, foi reduzida a quantidade de ácido erústico na couza, por isso que ele é chamado de canola, que é a abreviação de Canadian Oil Low Acid, óleo canadense de baixa acidez. Porque eles tentaram colocar uma primeira sigla no canola que citava que ele tinha uma quantidade menor de ácido erústico, e isso não colou. Então eles mudaram a sigla para canola e começou uma indicação vasta. Então, primeiro, a gordura saturada, que o óleo de coco também é saturado, né? Ele possui gorduras triglicérides de cadeia média, e por isso ele tem uma absorção direta, ele não faz um ciclo grande no organismo, ele passa direto para o fígado e vira energia. O coco, a gordura do coco, tem nos seus ácidos de cadeia média o ácido láurico, no dobro da quantidade que este ácido é encontrado no leite materno. Ou seja... É um alimento. Não só alimento, é uma defesa imunológica brutal. O ácido láurico, quando cai em contato com o estômago humano, ele se transforma numa substância chamada monolaurina, que é um potente estimulador do sistema nervoso, do sistema imunológico, e que é um parasiticida, é um fungicida, é um bactericida e um virucida. Só essas propriedades, a gente precisaria de 10 programas para falar sobre isso. Então a gente vai tentar resumir para ser mais prático para o nosso ouvinte. Sim. Mas é importante saber, por exemplo, que você trata verme com coco e sulfato de magnésio. Só isso já é o suficiente. Você trata verme. Outra coisa, o ácido láurico, quando vira monolaurina e promove toda essa limpeza no intestino, ele mata Helicobacter pylori, que é a bactéria estomacal que foi descoberta, que causa a úlcera gástrica. Então, o Helicobacter existe no estômago e existe uma hipoacidez. Na realidade, o estômago tem pouca acidez e não muita. Então, você tratando um paciente com suco de limão puro, que é a única fruta que se deve fazer suco é limão. Um limão espremido puro em jejum. E óleo de coco, ou coco comido, você comer a copra do coco, aquela parte branca interna do coco, aquela massa do coco, chama copra. Né? Você comendo a copra, né? Seja dura, seja mole ainda do coco mais verde, você está ingerindo uma quantidade grande de ácido láurico, que vai se transformar em monolaurina e vai matar seus parasitas, seus vermes, inclusive o Helicobacter pylori. Então você trata a úlcera gástrica com limão e coco. É mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Porque se for com Helicobacter positivo, se você tem uma endoscopia com Helicobacter positivo, o coco vai matar o Helicobacter, a monolaurina vai matar. E se você tiver a hipoacidez, ou seja, uma acidez menor no estômago, o estômago perdeu a sua acidez de 2 e passou para 3, 3,5, 4. Então isso abre a válvula do esôfago e começa a ter refluxo. O refluxo não é excesso de acidez, é falta de acidez que abre a válvula. Exatamente. Então quando você dá um antiácido, você está parando o sintoma do paciente, mas você não está tratando o problema. Não, e piorando, né? Porque tem um remédio, inclusive, que eu não vou falar, que é o omeprazol, e eu não vou falar.
e Kika teve uma experiência nos Estados Unidos que falou que a longo prazo esse remédio pode até causar demência. E as pessoas tomam aí a torta e a direita esse antiácido aí como se fosse Inclusive sem prescrição médica. Inclusive sem prescrição médica. Quer dizer, a festa do caqui, né? E ele tira o sintoma, o paciente se sente feliz e acha que está fazendo um benefício. Né? Que não é verdade. Você se sente bem porque você continua com refluxo, só que deixou de ser um refluxo ácido. É um refluxo que vai para 6,5, para 6,75, 6,7, que é um refluxo que o esôfago aceita, porque o pH esofágico é 6,5 e o pH gástrico é 2. Então, quando sobe, o estômago fica com menos acidez, vai para 4. Mas quando isso reflui, o esôfago continua ácido. Em vez de devolver para 2 para interromper o refluxo, não. O que normalmente se faz? Elimina toda a acidez. Então, você perde a barreira ácida do estômago, nas duas mãos. Você come coisas que não eram para passar para o intestino e elas passam. Isso pode causar, inclusive, doenças autoimunes. Isso é um outro assunto, porque doença autoimune começa no intestino, né? E que não se olha para isso. E o outro problema é o contrário, esse refluxo de bactérias intestinais que você acaba aspirando à noite fazendo uma pneumonia. E se você interna com essa pneumonia, fica deitado e dobra a dose do remédio que diminui a acidez, você pode fazer uma pneumonia do outro lado, hospitalizado, e uma infecção generalizada. Dá uma morridinha básica, né? São 23 horas e 11 minutos. Eu vou dar os telefones aqui da rádio para os ouvintes que tiverem interesse em fazer alguma pergunta para o Dr. Naif. 3016-1764, 3016-1764 ou 3016-1765, 3016-1765. Quer dizer, então, que o óleo... Outro dia eu vi um programa de televisão que as pessoas falavam assim, mas não deve fazer fritura com óleo de soja ou óleo de milho. Todo mundo falava, nossa, como? Né? Quer dizer, uma informação que se tem objetivamente estimulado com o consumo desses tipos de óleo. Quer dizer, não se deve utilizar esses óleos. A única gordura vegetal que você pode aquecer é óleo de coco. Isso tem que saber, porque ele pode, inclusive, ser reaproveitado. Eu vou te dar exemplos práticos. Você frita uma mandioca na sua casa, né? Você precisa de uma quantidade grande de óleo de coco. O óleo de coco é mais caro, embora você tenha, como você falou, lojas que têm preços muito bons hoje para isso. Inclusive do nosso patrocinador. Mas, na verdade, ele ainda é mais caro. Isso faz com que você possa reaproveitá-lo. Não tem problema nenhum. Como a banha do porco você pode reaproveitar. O único cuidado é que eu acho que você deve fazer a banha do porco, porque já existe banha de suína sendo vendida e cheia de misturas para tentar conservar, e isso altera a gordura. Então eu acho que você deve comprar a panceta, que é a barrigada do porco, né? E você mesmo frita em casa e solta. Por falar em fritura, tem que entender uma coisa. Nada muito passado faz bem. Você tem que comer as coisas mal passadas. Os legumes têm que ser quase crus. Você pode fazer uma milanesa, por exemplo, para ter mais sabor? Pode. Você passa no ovo, você passa num ovo bem temperado, você passa na farinha de quinoa e você frita no óleo de coco ou na banha do porco, dependendo do produto que você está fritando. Tem coisa que combina com óleo de coco, tem coisa que combina com banha de porco. Outra coisa, o óleo de coco tem cheiro de coco, que é uma delícia. E o gosto também, que também é uma delícia. Que também é uma delícia. Existe o virgem, que tem não o extra virgem, o virgem, que também é maravilhoso, inclusive é mais barato, e que tem um pouco menos de cheiro. Então, para aqueles chatos de plantão, que quando começa a usar óleo de coco na casa, pergunta o que está cheirando, quando colocava óleo de soja, que é um fedor desgraçado, ninguém falava nada. Pois é. Mas que começa a reclamar, o que você faz? Você usa o virgem, que tem menos cheiro, para fazer adaptação, e coloca bastante alho na sua fritura. Sempre fritura com fogo baixo, sempre frituras rápidas, não deixe os produtos, seja a carne, uma coisa proteica, ou seja um vegetal, sempre deixe isso pouco tempo e em fogo baixo, o menor tempo possível e fogo baixo. São 23 horas e 13 minutos, nós temos um ouvinte na linha. Pois não, boa noite. Boa noite, eu queria perguntar para o doutor, eu não sei se tem muito a ver com o assunto que ele está aí nos explicando. Pois não. Eu queria saber se o óleo do coco, esse virgem que ele está falando aí, a minha filha está com um problema, né? É uma deficiência de uma proteína no sangue que destrói a lactose, e foi percebido agora, ela passou pelos médicos tudo,
Aí mandaram tomar um leite que não tenha lactose. Então eu queria saber se esse óleo de coco ajuda. Como é que é seu nome? Antônio Carlos, doutor. Antônio Carlos, a gente responde no ar, você para liberar a linha para outros ouvintes, tá, Antônio Carlos? Não posso desligar o meu telefone pro rádio, doutor? Isso, você tá ouvindo no rádio ou não? Tô. Tá, então desliga o telefone para liberar a linha, tá, Antônio Carlos? Tá, doutor, muito obrigado. Obrigado aí pela sua audiência e participação. Então, você ouviu a pergunta, né? Quer dizer, a lactose já é um veneno, né, doutor Naif? Antônio Carlos, é doutor Naif, obrigado pela pergunta. A sua filha deve ter intolerância à lactose. Ela tem deficiência de lactase. Você pode usar o leite de coco. Inclusive, você tem hoje no mercado 2 tipos de leite de coco. Um leite de coco mais gorduroso, que ele se presta muito mais para culinária, para alta gastronomia, onde você reduzindo esse leite, você ia acrescentando às vezes um pouco de farinha de quinoa, que é uma farinha de alto teor nutritivo. Você consegue fazer cremes, você consegue fazer molho branco, você consegue fazer uma série de coisas para pratos de alta gastronomia mesmo. O leite de coco com menos gordura tem 1 a 4%, que é fabricado no Brasil mesmo. Esse leite de coco a 4% de gordura, ele, embora não tenha tantas propriedades, porque a quantidade de triglicérides de cadeia média diminui nele, mas para você que já tem o hábito, ou sua filha, de tomar um leite de manhã, seria uma excelente opção. E pode misturar. Eu tenho pacientes, inclusive tem as minhas secretárias que descobriram isso, que um jeito gostoso de tomar leite de manhã, sem usar leite de vaca, óbvio, seria misturar água de coco com leite de coco. Entendeu? Fica bom. Então elas fazem uma mistura ao gosto de cada um, né? Porque tira um pouco, e às vezes a pessoa acha que é um pouco forte o leite de coco. Outros leites que ela pode utilizar, o leite de alpiste, que você... Uma delícia. Uma delícia, e você pode fazer em casa, pode depois que tiver coado, bater com 2 castanhas do Pará, entendeu? Nossa, fica muito bom. Melhora o sabor, entendeu? E o próprio leite de arroz. Só que cuidado com leite de arroz, porque a gente tem que ter cuidado com o nosso arroz aqui das Américas, né? Estava me falando antes de começar o programa que para desinfetar os depósitos estão usando arsênico. Isso corre, essa coisa, a boca pequena por aí, né? Então, mas tem leite espanhol, por exemplo, de arroz para venda nos supermercados brasileiros. Com alpiste, Antônio Carlos, eu mesmo faço em casa. Eu deixo de noite um meio copo de alpiste e cubro com água, deixo de um dia para o outro, aí você bate no liquidificador, coa e toma, ou põe um pouco na geladeira, é uma delícia. De 19 a 21 de dezembro, em Campinas, acontece a primeira mostra de joalheria artística no Espaço Cultural será que eu vou falar isso aqui? Ungambicula, eu acho que é isso, Ungambicula, na Avenida Santa Isabel, 1834, em Campinas. Telefone 19 3288 1063, 3288 1063, em Campinas. 23 e 17, mais um ouvinte na linha. Pois não, boa noite. Oi, boa noite, meu nome é Antônia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Boa noite, doutor. Boa noite. Gostaria de saber o que o senhor diz sobre os azeites extra virgem que estão por aí e qual o melhor azeite que a gente pode usar. Obrigado, Antônia. A gente libera a linha tá, para a gente responder no ar. Antônia, boa noite. Obrigado pela pergunta. O azeite ele precisa ser de oliva, extra virgem, prensado a frio, que não é uma redundância, e envasado em vidro escuro. Hoje, eu te acrescentaria mais uma necessidade que o azeite precisa ter para que eu considere ele bom. Ele precisa ser envasado fora do Brasil. Eu vou te explicar por quê. Existe uma lei que permite que você misture no envasamento no território nacional, misture com óleo vegetal, por exemplo, de soja, o azeite extra virgem que vem no barril. Então, isso torna a gente preocupado e suspeito em relação a esses azeites. Então, basicamente, eu acho que você deve comprar um azeite importado, prensado a frio, extra virgem e em vidro escuro e envasado no país de origem. Nunca aqueça esse azeite. Para você aquecer, use banha de porco ou óleo de coco. Isso era uma questão importante. 23 e 19, está bombando o telefone aqui, viu, doutor Naif? Felizmente. Boa noite. Boa noite. Pois não, pode falar seu nome e a pergunta, por favor? Por favor, eu me chamo Thaís.
Acontece o seguinte, eu não sou dada muito à fritura, né? Pois não. Mas eu estou com um problema no fígado de esteatose grau 3. Esteatose hepática grau 3. Pois não. Será que o doutor podia me elucidar? Sim, pois não. Obrigado pela sua pergunta e audiência. A gente responde no ar, tá? Já passa outra? Mais um ouvinte, depois eu respondo as duas, tá? Qual é, doutor? Pois não. Boa noite, pois não? Alô, boa noite. Pois não? Boa noite. Boa noite, meu nome é Sônia. Eu queria perguntar para o doutor se ele conhece ou se existe assim, um alimento que eu possa usar para que evite de inflamar os meus brônquios, que me dá muito broncoespasmo, muito ruim no hospital. Ok. A gente responde no ar para liberar a linha, tá ok? Muito obrigada. Obrigado pela participação e audiência. Então, respondendo primeiro a questão, doutor Naif. A primeira questão foi do... Eu vou responder a do brônquio enquanto vamos vendo a primeira, que inclusive demora mais, que é da esteatose. Esteatose hepática. Com relação à bronquite que você tem, a primeira providência que nós tomamos é tirar completamente o seu contato com lactose e glúten. Eu vou te falar que, na minha experiência pessoal, dos anos que eu já faço isso, mais de 90% dos pacientes param de ter crise. Você tem outras coisas que podem auxiliar nisso. Isso você precisa ver com o seu médico que está ali cuidando para que ele lhe dê orientação. Mas, principalmente, a retirada disso. Não adianta você tentar qualquer tratamento se você for ter contato com glúten ou com lactose. Quando você fizer a detoxicação do seu organismo e eliminar essas duas coisas, que eu considero dois venenos, você pode apresentar uma coisa que se chama reação de cura pela medicina chinesa ou pela medicina moderna germânica, chamado reação de Rosheimer, que é a eliminação. É uma última crise que você vai ter, que provavelmente será a pior da sua vida. É uma grande piora momentânea, né? Sim, é uma piora momentânea, porque na realidade está havendo uma detoxicação. Uma desintoxicação natural. Entendeu? Isso vai acontecer. E existem produtos que vão ajudar nisso. O iodo, principalmente na forma de Lugol, ou do iodo oral, que os americanos têm. E uma série de outras coisas que isso o seu médico vai saber lhe orientar. Mas, principalmente, abandone essas duas coisas que talvez você nem precise fazer mais nada. Só com isso você resolva todo o problema. Tire a lactose e tire o glúten. Já existem agora alguns, para quem é amante de queijo e alucinado por queijo, já existem alguns queijos, principalmente do Grana Padano, que eles não têm mais lactose. Okay? A outra pergunta foi em relação à esteatose hepática, que é uma patologia bastante comum a partir dos 40 anos. Muitas pessoas têm esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. E a pessoa perguntou que tipo de procedimento, se o óleo de coco poderia ajudar nesse tipo de tratamento, doutor Naif. Aí, o que acontece é o seguinte: você com esteatose hepática já obrigatoriamente terá que fazer uma dieta restrita. Eu não gosto da palavra dieta, né? Eu gosto sempre de uma reeducação alimentar, de uma alimentação voltada para a alta gastronomia com inteligência. Né? Onde você sabe a gordura que usa, você não usa açúcar, você não usa lactose e você não usa glúten. E a alta gastronomia não precisa de nada disso. Mas em relação à esteatose hepática, primeiro, vai ter que ser feita uma detoxificação orgânica completa. Tanto intestinal, quanto hepática, quanto renal. Isso é básico. Nessa dieta, ela vai ter que ser aproteica, e ela vai ter que ser uma dieta totalmente isenta de carboidratos. Quem estraga o fígado não é gordura. No exame vem dizendo que tem excesso de gordura no fígado, mas quem provoca isso é o açúcar. Carboidrato é também, o carboidrato que provoca isso. Só uma parte, o colesterol é fabricado no fígado, né? 90% do nosso colesterol é fabricado no fígado a partir de carboidrato. Não tem nada a ver com gordura. Exatamente. Se você comer 1 quilo de gordura de porco, seu colesterol não vai alterar nada. Então, essa bobagem precisa sair da cabeça da gente, porque colocaram isso na nossa cabeça. E muita gente pensa que colesterol é gordura. Colesterol é um éster, é um primo irmão do álcool. Né? Mas é um éster. Qualquer professor de química de cursinho vai saber explicar o que é isso, entendeu? Outro dia estava numa palestra, inclusive, falou: o colesterol é bom, ele precisa, porque ele engraxa, né? Ele é a base do cérebro, e se não tiver colesterol, o intestino não funciona, porque o que faz com que o intestino funcione é o colesterol. Quer dizer, criou-se
todas as membranas celulares são constituídas de colesterol. Pois é. Né? Então, você sem colesterol acaba a sua membrana da célula. A gordura coco tem uma grande vantagem, por falar em célula, que ela aumenta muito a quantidade de mitocôndrias da célula. O uso do óleo de coco melhora muito a quantidade de mitocôndrias na célula. Você chega a ter, em vez de 900 ou menos que uma pessoa doente tem, você chega a ter 5 a 10 mil mitocôndrias por célula. Doutor Naif, acabou nosso programa. O Paulo Bach, te peço perdão a ele, mandou uma pergunta aqui pelo Facebook, pela minha página, João Carlos Baldan. Paulo, desculpe, mas a gente não vai poder responder sua pergunta. Eu encaminho essa dúvida ao Dr. Naif, eu respondo pelo Face também para você, ok? Último. Eu gostaria só de complementar alguma coisa em relação à esteatose. Então, primeiro, você vai ter que tirar toda a proteína, você vai ter que tirar todo o açúcar. Quando se fala em açúcar, são todos os açúcares de açucareiro, o mel e todos os derivados do mel e suco de fruta. Também? Suco de fruta vira veneno. A fruta, que é um alimento relativamente bom, ela se torna um veneno quando você passa ela a fazer suco, porque você libera a frutose que estava presa na fibra. Então, e nesse caso eu suspendo até as frutas mesmo em pedaços por 2 meses. Então, uma dieta isenta de açúcar e isenta de proteína. Ela vai precisar usar o Mixuride, que é uma mistura que o nosso amigo professor Laí Ribeiro desenvolveu, que é um concentrado de aminoácidos essenciais, que não passa no fígado, não tem metabolização hepática. Então, ela vai manter um índice proteico, uma massa muscular, e não vai ter problema com o fígado nem com o rim. Está chegando ao fim mais um Salutes. Eu agradeço muito ao Dr. Naif, realmente um belo programa que fizemos aqui. Eu desejo a você, ouvinte, uma ótima noite, um excelente domingo e início de semana. Muito obrigado pela audiência e companhia. Sábado próximo, às 23 horas, estaremos aqui novamente. Não se esqueça que país saudável é um país sem doenças. Boa noite, boa semana e obrigado pela audiência. Até sábado. Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan.